que será que existem tantos navegadores diferentes se no final todos eles servem para a mesma coisa? Qual será a real diferença entre o Chrome, o Edge, o Brave, o Opera, Safari e o Firefox? Porque alguns navegadores são mais rápidos, outros consomem mais memória RAM e alguns são tão lentos que ficam quase que inutilizáveis. A verdade é que por trás de cada navegador existe um objetivo completamente diferente e isso muda totalmente a sua experiência na internet. Em apenas 8 minutos, eu vou te explicar os principais navegadores utilizados e qual deles é o melhor para você usar hoje em dia. O Internet Explorer já foi o navegador mais utilizado no mundo inteiro, porque ele vinha junto com o Windows, então praticamente todo mundo tinha ele. Mas até poucos anos atrás, antes dele ser descontinuado, a principal função dele para muitas pessoas era baixar o Chrome. Hoje ele foi oficialmente encerrado e é usado basicamente apenas para sites antigos ou sistemas corporativos legados. Ele foi criado pela Microsoft e era conhecido por funcionar com muitos sites, mas também por ser bem lento. Atualmente ele já não consegue exibir a maioria dos sites modernos, e basicamente virou apenas parte da história da internet. Mesmo assim, ele foi o marco de uma geração inteira, e muitos sistemas antigos ainda dependem dele, o que mostra como decisões tecnológicas podem durar décadas, mesmo depois de se tornarem obsoletas. No cenário atual, ele não tem mais utilidade prática para o usuário comum. Se você ainda usa, é por alguma necessidade específica e não por escolha. O Microsoft Edge é o navegador novo da Microsoft, que substituiu o Internet Explorer. Além de ser mais rápido, ele traz recursos úteis como abas verticais e inteligência artificial integrada. É uma ótima opção para estudantes ou usuários de escritório, mas ainda assim, continua sendo uma das melhores opções para baixar o Chrome, já que ele vem pré-instalado no Windows e pronto para uso. E depois de baixar o Chrome, ele já cumpriu o papel dele para muita gente. Além disso, por ser baseado em Chromium, ele é totalmente compatível com extensões do Chrome. Isso faz com que ele funcione praticamente igual, mas com algumas otimizações próprias da Microsoft. Na prática, ele deixou de ser apenas uma alternativa e virou um navegador competitivo. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam o Edge como navegador principal, justamente pelo equilíbrio entre desempenho e recursos. Um fato interessante desses navegadores é que, no fim, todos eles são apenas uma interface. Eles mudam a forma como você acessa a internet, mas o sistema por trás continua sendo o mesmo. Quando eu comecei a investir o meu dinheiro, eu meio que utilizava o navegador padrão. Eu investia um pouco em renda fixa, comprava algumas ações, alguns fundos, mas tudo de forma meio aleatória, sem entender direito como tudo isso funcionava. Porém, tudo mudou quando eu entrei para a AUVP. Eu percebi que o meu problema não era a falta de dinheiro, mas sim a falta de entendimento do sistema. A AUVP me ensinou de forma detalhada como funciona todo o sistema financeiro. Me ensinou que o dinheiro na verdade não existe, é apenas uma ideia lastreada na confiança das pessoas. Eu aprendi como usar o sistema ao meu favor, aproveitar crises para ganhar dinheiro e construir um futuro próspero. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e comece agora a utilizar o sistema ao seu favor e não contra você. E caso você não aprenda a investir, a AUVP devolve 100% do seu dinheiro. O seu risco é zero, mas o seu retorno tende ao infinito. O Brave é um navegador feito para quem se preocupa com a privacidade. Ele bloqueia anúncios e rastreadores automaticamente. Isso faz com que as páginas carreguem mais rápido e de forma mais limpa. Porém, em alguns casos, sites podem não funcionar perfeitamente por causa disso. Ele também tem um sistema próprio de anúncios que paga uma criptomoeda chamada BAT para quem assiste anúncios, mas isso é totalmente opcional. O Brave é excelente para privacidade e velocidade, sendo uma das melhores opções hoje. Outro ponto importante é que, ao bloquear scripts e rastreadores, ele reduz o consumo de dados e melhora o desempenho em conexões mais lentas. Isso pode fazer uma diferença real no uso diário, principalmente em notebooks e celulares. Se o seu foco é navegar com mais segurança e menos rastreamento, o Brave é uma das escolhas mais diretas e eficientes atualmente. O Opera é um navegador antigo, criado em 94, que ainda tem muitos fãs, principalmente por trazer recursos integrados muito interessantes. Ele possui VPN gratuita, modo de economia de bateria e uma interface bonita por padrão. Também é uma ótima opção para multitarefa e para quem utiliza notebooks, além de suportar a maioria das extensões do Chrome. O Opera ainda mantém os seus usuários antigos, mas está lutando para atrair muitos usuários novos. Ele continua inovando em recursos nativos, enquanto outros navegadores dependem de extensões, o Opera já entrega várias funções prontas, o que simplifica bastante o uso. No geral, ele é ideal para quem quer praticidade sem precisar configurar muitas coisas. Você instala o navegador e já tem várias ferramentas úteis funcionando.
O Safari é o navegador padrão da Apple, feito para Mac, iPhone e iPad. Ele roda de forma muito fluida e consome menos bateria do que a maioria dos navegadores, até mesmo quando comparado ao Chrome em dispositivos Apple. Ele sincroniza abas, senhas e dados perfeitamente entre os dispositivos da Apple. Isso faz dele a melhor escolha disparada dentro do ecossistema da Apple, mas fora desse ecossistema, ele praticamente não faz sentido usar. Isso acontece porque ele é altamente otimizado para o hardware da Apple, ou seja, fora desses dispositivos você perde justamente a principal vantagem que ele oferece: eficiência e integração. Se você utiliza produtos Apple, ele é praticamente a escolha padrão, mas fora disso, existem opções muito mais completas e compatíveis. O Chrome é o navegador mais popular do mundo. Ele é simples, rápido, desenvolvido pela Google e funciona com praticamente qualquer site. Ele sincroniza tudo com a sua conta Google, senha, históricos, temas e extensões. Possui uma enorme biblioteca de extensões e atende desde usuários comuns até desenvolvedores. Porém, o seu maior problema é o alto consumo de memória RAM e a coleta de dados dos usuários. Por isso, não é a melhor opção em termos de privacidade. Mesmo assim, ele continua dominando o mercado justamente pela compatibilidade e facilidade de uso. Praticamente tudo que é feito na internet é otimizado pensando no Chrome, o que reforça ainda mais a sua popularidade. Na prática, é o navegador mais equilibrado para a maioria das pessoas. Funciona bem em quase qualquer cenário, mesmo com seus pontos negativos. O Chromium é a base de quase todos os navegadores que você viu aqui, exceto o Firefox. Outras empresas pegam o Chromium e adicionam as suas próprias funcionalidades. Por isso, o Chrome, o Edge, o Brave e o Opera são tão parecidos, porque todos eles utilizam o Chromium como base. Ele foi criado pela Google como um projeto open source, e com o tempo muitos desenvolvedores passaram a contribuir com ele. Eu sei que alguma vez você já instalou sem querer esse navegador e achou que era algum tipo de vírus. Eu também já passei por isso. Hoje, o Google adiciona serviços como gerenciador de senhas, extensões e serviços próprios dentro do Chromium e depois lança tudo isso no Chrome. Já os navegadores como o Brave adicionam recursos de segurança e bloqueio de anúncios por cima do Chromium. E alguns usuários mais técnicos, como programadores, ainda utilizam o Chromium puro, porque ele é leve, rápido, não coleta dados e não possui atualizações automáticas. Isso faz dele uma base extremamente importante para a internet moderna. Grande parte da experiência web atual depende diretamente do desenvolvimento contínuo do Chromium. Se você entender o Chromium, você entende como a maioria dos navegadores funciona hoje. Ele é literalmente o núcleo da web moderna. O Firefox é um navegador gratuito e de código aberto desenvolvido pela Mozilla. Ele tem foco em privacidade e personalização. Utiliza o motor de renderização Gecko para exibir páginas web. É uma ótima alternativa para quem não quer depender de navegadores baseados em Chromium. O Firefox também é multiplataforma, assim como Chrome, Brave e Opera. Ou seja, ele está disponível para Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Outro diferencial é o nível de controle que ele oferece ao usuário. Com diversas opções de personalização e foco em transparência, ele atrai quem quer mais liberdade e menos rastreamento na navegação. No cenário atual, ele representa a principal alternativa ao domínio do Chromium. Se você busca independência, privacidade e controle, ele é uma das melhores escolhas disponíveis. Esses navegadores não apenas nasceram, mas também cresceram junto com a internet, e eles não estão sozinhos. O sistema operacional que controla esses navegadores por debaixo dos panos também desempenha um papel importantíssimo. Por isso, eu fiz esse vídeo onde eu explico todas as versões do sistema operacional Windows em 13 minutos. Se você quer sentir nostalgia e voltar 10 anos no passado, é só clicar na tela.